No último vídeo, eu te mostrei como fazer a modelagem do casaco alongado passo a passo. Te mostrei cada risco, como você pode fazer o seu próprio molde de casaco com uma modelagem super simples, pensada para quem está começando na costura. E também, naquele vídeo, tem toda a parte de corte de tecido só para a gente costurar nesse vídeo. Então, se você não assistiu a primeira parte, vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo. Bom, então aqui estou com todas as peças cortadas e eu vou começar costurando pela parte das costas, tá? Então a parte das costas tem essa parte que eu cortei na dobra e aí tem um recorte que eu vou posicionar cada um de um lado. Para costurar, eu vou colocar então direito sobre direito, tá? Para que a estampa fique virada para a estampa e vou alfinetar as duas partes já para costurar na máquina. Eu tô usando aqui uma malha matelassé, então é um tecido que tem elasticidade. Então, na hora de costurar, caso você escolha um tecido parecido com o meu, é importante que você não estique o tecido. E não fique esticando o tecido, porque senão a costura vai ficar toda repuxada, tá? Eu tô usando a Singer Confidence, que ela tem ponto flexível. Olha só como que fica a costura. Mesma coisa como se fosse um tecido plano. Bom, então a parte das costas já está prontinha. Agora eu vou montar a parte da frente. Então eu vou pegar aqui a partezinha da frente, a parte que vai ficar o botão e o seu recorte, e também tem a parte de baixo da saia, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um embaixo do outro, certinho para não fazer confusão, e eu vou começar então a costurar a parte de cima. Então eu vou colocar cada recorte do seu lado, a gente vai ficar com duas partezinhas, né? Já que é um casaco aberto no centro. Então, eu vou fazer da mesma forma, tá? Eu vou colocar direito sobre direito e vou alfinetar. Observe que eu sempre gosto de alfinetar em cima e embaixo, depois coloco os restantes dos alfinetes, tá? Isso vai evitar que aconteça de você estar alfinetando e sobrar tecido. Não tá sobrando tecido, porque quando a gente cortou duas peças iguais, então faça desse jeito que o tecido fica mais bem distribuído. Aqui já passei uma costurinha reta, então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a parte da saia, tá? Cada um com o seu recorte, coloco direito sobre direito e passo uma costurinha reta. E depois de costurado, então, agora sim eu vou unir ali pela cintura, ó, a partezinha de cima com a de baixo. Como tem esse recorte, essa costura, é imprescindível que a costura fique bem casadinha, tá? Para ter uma continuidade ali na costura. Até porque essa parte é a parte da frente, então vai ficar muito nítido na sua peça. Coloca bastante alfinete e antes de costurar, você pode olhar para ver se está casando direitinho para costurar com mais segurança. Agora a gente vai unir, então, costas com a parte da frente. Eu estico, então, a parte das costas e vou colocar cada parte da frente de um lado ali, ó. Você pode observar pelo desenho da cava, caso você seja iniciante e esteja ainda se familiarizando, assim, com o processo da peça, tá? É muito importante que você observe a peça sendo construída. Ah, e além das laterais, já vou costurar também os ombros, tá bom? Também tem uma costurinha ali no meio, então casa bem direitinho a costura. E depois de todo costurado, o nosso casaco já tá criando forma. E eu acabei esquecendo de costurar a pala, que é o detalhe como se fosse um bolso que vai na frente, né? Mas não tem problema. Então eu vou pegar uma duplinha, olha só, colocar direito sobre direito e vou passar uma costurinha nas laterais e na parte de baixo. Vou deixar sem costurar a parte de cima, tá? Já passei um pesponto também, ó. Já passei um pesponto na máquina e fiz também um pique bem no centro para saber aonde é o centro para facilitar na hora de costurar bem certinho. E aí eu peguei um desmanchadorzinho de costura, desmanchei a costura ali para conseguir colocar o bolso
E primeiro eu vou passar um alinhavo bem simples, não precisa nem fazer nozinho, tá? Só pra deixar fixo ali. E aí depois então juntei com a partezinha ali pelo avesso, olha só, a parte de cima, e só passei uma costurinha e o acabamento fica lindo, fica limpo, nenhuma costura aparecendo, uma gracinha. E para dar um charme a mais, eu peguei o botão que eu vou usar no meu casaco e costurei um botãozinho em cada pala só para dar um charme a mais. E agora falta as mangas. Eu vou começar passando 2 costurinhas de ponto de franzi, tá? Na cabeça da manga e depois vou fechar a lateral, tá bom? Essa costurinha de franzi é só você fazer com o ponto mais largo da sua máquina. Então, eu passo uma costurinha de 1 centímetro primeiro e depois passo uma outra na beiradinha. É importante deixar um pouquinho de linha no começo e no final, não precisa fazer retrocesso, tá? E observa que eu não vou até o final, tá? Deixo uns 3 dedinhos sem costurar. E aí, depois que eu fiz essas 2 costurinhas, deixo elas lá e aí vou fechar a lateral da manga. E agora eu vou pegar as 2 linhas de cima, vou puxar para dar um leve franzidinho para embeber a manga. Não vai ficar prega, não vai ficar com volume, nada disso. Esse embeber, ela deixa a manga mais arredondada, mais bonita no ombro, tá? Então eu deixo esse franzidinho mais na cabeça da manga, porque na hora que eu for depois colocar os alfinetes, eu distribuo isso melhor. Então eu começo abrindo as costuras das cavas para casar bem certinho, coloco os alfinetes e depois trago a manga ali, ó, pro lado do avesso do tecido e vou distribuindo bem certinho os alfinetes. Quando chegar na cabeça da manga, vê se não tá criando pregas e nada assim, deixa bem certinho, ele vai ficar levemente onduladinho essa parte. E aí é só passar uma costurinha e eu vou fazer isso com as 2 mangas já. E tá pronto, caso você inclusive não queira fazer forro, é só fazer o acabamento da barra, agora da manga e da gola e tá pronto o seu casaco, tá? Mas eu gosto de fazer forro, acho que fica um acabamento mais bonito sem essas costuras de dentro aparecendo, tá? E eu vou mostrar pra vocês então como eu fiz a parte do forro. Mas antes, eu experimentei no corpo e vi que a manga estava um pouquinho larga para mim. Então, eu diminui 1 centímetro dessa manga. Só costurei 1 centímetro para dentro e tô só cortando essa sobra para não ficar grosseiro do lado de dentro, tá? Aqui, então, ó, você já pode ver o forro pronto. Eu fiz exatamente da mesma forma que eu costurei a parte da frente, mas eu achei que seria interessante, que vocês talvez gostariam de ver, tá? Então, aqui vou mostrar para vocês mais ou menos, ó. Eu comecei também pela parte das costas, olha, tem a partezinha ali do tecido principal. E aí, depois, fiz a mesma coisa com a parte da frente, tá? Importante casar ali a cintura onde tem aquela costurinha, tá? Você pode costurar um de cada vez, caso você prefira, como for melhor pra você, de acordo com o seu nível de costura, tá? E caso você se pergunte, a parte rosa ali tá com emenda, porque pra quem assistiu o vídeo viu que me faltou tecido, né? Eu fechei tudo isso usando overlock, que pra mim foi mais fácil, e é legal, gente, que vocês procurem fazer o forro com essa parte da frente com o tecido principal, tá? Fica um acabamento bonito e essa parte das costas também eu acho um charme. E aí, pra finalizar, também preguei a manga. Eu fiz exatamente da mesma forma que eu fiz com o tecido principal, tá? Fechei a manga, embebi a manga e depois costurei ali, de modo que eu vou ficar com 2 peças iguais, tá? São 2 casacos. E agora, então, a gente vai começar o processo de forração. E eu tô muito animada. Olha só, presta atenção. A gente vai começar pela barra, tá? Então, eu vou colocar direito sobre direito, tá vendo? Ó, as 2 barras, tecido do forro e tecido principal, e a gente vai alfinetar por ali. Como tem todos esses recortes, fica mais fácil da gente distribuir bem os tecidos, tá? Começa, então, colocando os alfinetes, casando todas essas costurinhas. Depois você pode colocar mais alguns alfinetes. Eu nunca gosto de economizar nos alfinetes, né? Coloco bastante, depois simplesmente vou para a máquina e vou passar uma costurinha reta nessa parte.
Pronto, vai ficar super estranho assim, uma peça só. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com as mangas. Então, eu coloco a peça aberta assim e vou pegar a manga do forro, pegar a manga do tecido principal, uma olhando de frente para outra assim, ó, do lado avesso. E a parte do forro, eu vou dar uma dobradinha na manga para que fique aparente essa parte do tecido do lado do direito, tá? E aí eu vou colocar dentro da manga que tá do lado avesso. Por quê? Porque isso vai fazer com que os tecidos direito sobre direito fiquem certinhos, um olhando para o outro, que é o jeito que a gente costura, né? Sempre tecido direito sobre direito e a gente consegue costurar, tá? Eu vou colocar alfinetes, é meio trabalhosinho assim, porque é pequeno, né? Mas dá certo. Vai colocando os alfinetes, faceando os dois tecidos bem direitinho ali e costura. O meu braço livre da máquina é meio grosso, então não coube o meu punho, tá? Então, eu fui costurando bem devagarzinho, costurava um pouquinho, parava, arrumava o tecido, passava o dedo por baixo, assim, pra ver se não tava tecido dobrado ou pra criar alguma prega, tá? E aí, ia costurando pedacinho por pedacinho, mas assim, é costura reta, simples, tá? Todo o processo desse casaco são costuras retas, então vai com bastante calma que dá certo. Eu já fiz isso com as duas mangas, tá bom? E aí agora só falta fazer a mesma coisa com a lateral, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa, vai pegar a lateral com lateral e vai costurar. Pode ser que na hora que você esteja alfinetando a lateral, você vai chegar ali no final e vai parecer que tá dando errado, que parece que tá sobrando tecido. Mas não é, tá certo, ó, vai ficar desse jeito mesmo, porque pra quem assistiu o primeiro vídeo, viu que eu falei que era muito importante que a gente diminuísse o forro, né? Lembra que eu tirei 4 centímetros? E que deixasse mais tecido no tecido principal. Exatamente por conta disso que já é o acabamento. Tá? Então, se você não assistiu, eu expliquei direitinho como você tem que fazer essa parte, tá? E aí, depois que a gente costurou, só vai ficar aberto a parte de cima, tá? Mas a gente não precisa de tanto espaço assim. Então, eu vou pegar a costurinha do ombro, ó, vou casar ombro com ombro bem direitinho e vou costurar o decote da frente, porque daí já fica tudo acabadinho, tá? Então, eu vou fazer isso com o decote da frente, só vou deixar a aberturinha ali do decote das costas pra gente desvirar essa peça. Sério, eu amo fazer esse tipo de forração porque é simples e fica um acabamento muito bonito. Não precisa fazer nenhum tipo de acabamento à mão, já fica tudo prontinho. Olha só um pedacinho da manga como ficou. E olha também a parte da barra, olha só. Fica lindo, gente, é uma maravilha. Eu vou passar agora um pesponto para que os tecidos fiquem assentadinhos. E já vou aproveitar também para fazer o acabamento do decote, né? Então, eu só vou colocar 1 centímetro de sobra de costura para dentro, olha só. Vou colocando os alfinetes, porque daí na hora de passar esse pesponto, eu começo da barra, venho pelo decote e desço pelo outro lado, tá? Esse pesponto não precisa ser um pesponto bem na beiradinha, tá? Não combina muito com esse tecido, com esse modelo de vestido. Então, eu tô fazendo com um calcador de pé de máquina, só uma costurinha reta, faceia toda a peça pra fazer acabamento, tá? Pra deixar a costura mais assentadinha.
E tá pronto, sério, olha só a junção dessas costuras, que capricho, que coisa maravilhosa. Gente, eu escolhi colocar os botões apenas até a cintura, tá? A ideia é que eu use esse casaco aberto, mas eu também gosto de usar até a cintura. Você pode fazer como você gostar, tá? E também, caso você tenha dúvidas sobre casa de botão, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que pode ajudar você, inclusive como fazer à mão também, caso a sua máquina não faça. E é isso, vamos ver esse vestido no corpo e não esquece de deixar o seu apoio aqui nesse vídeo em forma de like, comentários e inscrições.